Olá pessoal, Guilherme Lima, Evolua Papo. Vamos bater um papinho aí hoje sobre a questão da organização, né? Então, eu gostaria de começar, né, basicamente propondo 15 variáveis básicas, né, que podem indicar, né, se uma pessoa está mais organizada ou mais desorganizada, né? O primeiro aspecto seria justamente a ausência do pensamento retilíneo, né? Por exemplo, a pessoa a cada instante está pensando em alguma coisa diferente, né? Um segundo item poderia ser a questão da agenda, né? A ausência da programação do próprio tempo e até mesmo o tempo de lazer, né? Eu gostaria de destacar que, a depender, né, do estilo pessoal de organização, a ausência de uma programação rigorosa, né, com relação ao próprio tempo pode ser substituída, né, com bastante eficiência com a lista de coisas a fazer, né? E tem gente, né, que prefere não planejar com antecedência para justamente não ficar extremamente entediado, né? E pessoas que curtem muito novidades, né, normalmente se adaptam melhor a ter, né, criar uma lista de tarefas, né? Um terceiro item seria o gerenciamento do tempo livre, né? Uma pessoa que tem amplos espaços, né, de tempo livre durante o dia pode ser uma pessoa que está desorganizada, né? E às vezes, né, é importante até ter algum período livre para a pessoa refletir, né, sobre as coisas. Um outro item seria a questão do desperdício, né? E seria a pessoa desperdiçar, né, tempos, né, ouvindo música ou com coisas que não trazem um conteúdo, né? Por exemplo, vida de gatinhos. E para você ter ideia, né, do que poderia ser aproveitado, né? Eu diria que uma pessoa que demora, né, 15 minutos por dia em um ônibus, né? No mês, esses 15 minutos, eles equivalem a 5 horas, né? E isso pode ser usado, né, por exemplo, para a pessoa gastar lendo, né, uns 3 livros, ou então para a pessoa refletir propositalmente sobre algum tema específico, né? Você tem também a questão do entulhamento, né, que é a pessoa que entulha tudo dentro dos lugares, né? E por fora tá com aspecto de organizado, mas tá tudo desorganizado lá dentro, né? E eu diria que quando se tem, né, muitas coisas para organizar, né, é inteligente a pessoa ter um lugar de coisas, né, a organizar, né? E um outro item seria a questão dos lapsos, né? Uma pessoa que tem lapsos de organização, né, que isso é evidenciado, né, pela surpresa ao encontrar uma coisa, né, em um lugar diferente daquilo que ela esperava, né? E se isso acontece com você, é sinal que a sua organização não está sendo eficiente, né? Um outro item seria a questão da ausência de critérios de organização, né? Uma pessoa que não tem nenhum tipo de critério na organização, ela perde tempo e muitas vezes, né, a memória precisa puxar na memória aquilo que está enterrado em algum lugar, né? Não à mão. Você tem também a questão da postergação, né? Que é basicamente o ato de sempre empurrar com a barriga, né? O ato de organizar, né? E o fato é que, às vezes, o acumulado, né? No final das contas, pode fazer ser um martírio pior do que a pessoa resolver, né? Aquela pendência logo na hora, né? E aqui inclui, por exemplo, a louça, né? O lavar a louça em casa. Um outro item seria a questão da ausência, né, de manutenção da organização, né? E o fato é que com a pessoa utilizando, né, o material dela, o trabalho, né, quando a pessoa vai utilizando o material, as coisas basicamente tendem a ficar desorganizadas, né? Você tem também a questão dos equívocos ou erros de organização, né, que muitas vezes favorecem, né, que uma coisa que você queira resgatar, ela não seja mais achada, né? Uma outra questão seria justamente a disposição aleatória, né, das coisas no ambiente, e isso também dificulta, né, uma coisa ser achada, né? Uma outra item seria a questão da disposição disfuncional das coisas, né? É você ter uma organização que não seja prática para você, né? Uma outra item seria justamente a ausência do hábito de organizar, né? Uma pessoa que não tenha esse hábito, né, de organizar as coisas, termina com as coisas desorganizadas, né? E também, né, a ausência de evolução da organização, ou seja, de tempos em tempos a pessoa renovar, né, essa organização, né?
E também a questão da ausência da criatividade, né? Que é aquela coisa de que a pessoa tem recursos escassos para se organizar, então ela precisa ter alguma criatividade para bolar uma forma que funcione para ela, né? E se você está tentando, né, nesse quest aí da melhorar a própria organização, eu indico o livro Organize-se, de Sunny Schlanger, eu vou pôr aí na descrição. E você vai aprender lá, né, que existem estilos de organização de acordo com a sua personalidade, né? Esse foi o melhor estudo, né, que eu consegui arrumar em 20 anos, né? Só para dar um exemplo, né, uma palhinha do que tem nesse livro, né? E existe uma questão do estilo tudo para fora e do estilo tudo para dentro, né? No estilo tudo para fora, né, uma mesa de trabalho, por exemplo, em um mural, ela é basicamente populada, né, de papéis e anotações. E o propósito é que as coisas fiquem, as notas fiquem à mostra, né? Já tem um outro tipo de pessoa, né, que meio que sente agonia, né, de ter tudo à mostra. Então, essas pessoas elas costumam colocar tudo dentro das gavetas, né? E às vezes até ela não tem nenhum critério, né? Ela, apenas por fora está tudo organizado e dentro das gavetas está tudo bagunçado, né? Uma ideia pode ser usar um organizador de papéis, né? E uma outra ideia também pode ser você usar as gavetas, né, que você tem disponível para você aí com algum critério, né? E eu diria que, além disso, é uma boa ideia, né, ter o espaço da bagunça, né, com basicamente coisas a serem organizadas, né? E eu gostaria de destacar, né, duas coisas que me ajudaram bastante, né, na questão da escrita, né? E em uma época, né, atual, que não existe mais quase jornal em papel, uma ideia, né, é você fichar a informação útil de duas formas, né? Se você já tem, né, um tema de pesquisa, você vai fazendo o fichamento no mesmo arquivo que você está redigindo, né? E você vai colocar a referência, né, e fazer um pequeno resumo daquilo que te chamou a atenção, né? A outra forma seria justamente você ter um arquivão geral, né, de coisas que você achou interessante, que podem futuramente ser aproveitadas, e você vai fichando nesse arquivo, né, a fonte e a descrição, né? E eu diria que o curso, né, do site supergeniais.com.br, o curso que eu organizei basicamente foi feito dessa forma, assim, né? E uma outra ideia também, né, para os livros em papel, é justamente a pessoa usar aqueles adesivos, né, post-it, para a pessoa marcar, né, passagens importantes e interessantes no livro, né? E é possível até para a pessoa, né, adotar uma simbologia de acordo com a cor do post-it, né? Eu queria falar, né, sobre o contexto da Conscienciologia, né, que meio que o fato do professor Valdo Vieira, ele teve, né, à sua disposição centenas de voluntários, né, e isso meio que permitia ele profissionalizar, né, cada etapa de pesquisa de forma bem definida, né, mas hoje isso pode ser dinamizado, né, para quem não mora, né, em um local com muitos voluntários, e ainda assim é uma pessoa que deseja pesquisar, né, e fazer alguma contribuição. Até mesmo numa época, né, em que atualmente a gente não tem praticamente mais jornal em papel, né? E fazer da mesma forma assim adaptações, né, é impraticável, né? Eu diria que, por exemplo, já pensou, né, você como seria você imprimir tudo que você usou como referência, né? Se seria isso factível, né? E gostaria também de indicar, né, existem alguns softwares que eles podem acelerar, né, a coleta de fontes e redação da referência. Eu te dou um exemplo, né, um software chamado Mendeley. Esse software ele basicamente economiza, né, o tempo do pesquisador, no sentido, né, de se alguém em algum momento já citou essa fonte, né, utilizando esse software, e só precisa, né, que uma só pessoa gaste o tempo para redigir essa fonte, e sendo a redação das referências, né, meio que um trabalho colaborativo, né. Uma outra alternativa ainda, né, pode ser o uso do Google Acadêmico, né. O Google Acadêmico você pode procurar artigos e você pode pegar as referências, né, de um artigo e existe um íconezinho, né, embaixo do título do artigo, um ícone com aspas, né, que quando você clica você pode copiar e colar a fonte, né, do que você está pesquisando no seu trabalho, né. Eu diria também que ajuda ainda, né, tentar de tempos em tempos a pessoa melhorar, né, a própria organização, né, refazendo a estrutura, né, de como as coisas estão organizadas, né. E eu diria também, se você está procurando, né, explorando coisas novas, né, coisas extremas e profissionais,
Eu vou basicamente recomendar um vídeo falando, né, do Stephen Wolfram. É um pesquisador, né? E ele tem um sistema insano, né? Basicamente a memória da vida e obra desse pesquisador. E eu vou pôr a descrição no link, né? Se você conseguir qualquer coisa nesse nível, né, que seja barato, não deixe de trocar, né, uma figurinha comigo, ou no e-mail, ou nos comentários. Né? Eu finalizaria, né, com a clássica recomendação na arte, mas eu não tenho nenhum filme que seja ilustrativo para indicar nesse EP de hoje. Então, pessoal, era isso que eu tinha para dizer hoje. Se você curtiu, dê o seu like aí, que ajuda a gente pra caramba. Se você quiser comentar alguma coisa, comenta aí embaixo. E se quiser ajudar a gente, por favor, compartilhe o vídeo, os links, né? Tá bom? Um grande abraço. Tchau, tchau.